Boa noite, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Você sabe que o nosso programa é ao vivo, você pode participar através do telefone 3543-6413 e fazer a sua pergunta, tirar sua dúvida. E como eu sempre digo, você pode fazer a sua consulta aqui pela televisão, que o nosso convidado vai estar de alguma forma respondendo, tirando a sua dúvida. Hoje nós temos a satisfação muito grande de ter pela primeira vez aqui conosco a doutora Fernanda Maito. Esse sobrenome já é conhecido, né? E ela já esteve aqui, a irmã dela antes já esteve aqui conosco, que é a doutora Juliana Maito, e hoje nós estamos trazendo aqui a doutora Fernanda Maito, dermatologista, e é com ela que nós vamos estar conversando sobre os avanços hoje na área da dermatologia, de exame de pintas, enfim, nós vamos estar falando, ela vai explicar melhor daqui a pouco para vocês algumas coisas nesse sentido. Fernanda, quero te agradecer muito a sua presença aqui hoje, disponibilidade. Eu sei que você foi pego de surpresa, né? E a gente vai estar conversando com você aqui algumas coisas sobre isso. Mas eu sei que você está aqui há pouco tempo que é Araras, então eu quero que os nossos telespectadores te conheçam um pouco mais. Você falar um pouquinho da sua formação da USP, né? Sim, Fala um pouquinho disso pra gente aí. Bom, eu sou a filha caçula da família Maito, Dr. Paulo, doutora Creuza Maito, como você já introduziu, né? O sobrenome conhecido. Minha irmã mais velha, a doutora Juliana Maito, também médica. Minha irmã do meio, doutora Camila Maito, dentista. E eu recém-chegada à cidade há 1 ano e meio. Há 1 ano participando aí do convênio da Unimed, fazendo atendimento no consultório. E sou dermatologista. Minha formação é da USP de Ribeirão Preto. Fiz desde a graduação lá em medicina e também a formação da residência médica em dermatologia no HC. Ok, então vocês veem que realmente é uma nossa entrevistada de peso na sua formação, a sua tradição já da família, Dr. Paulo Maito, já nosso amigo e conhecido aqui de Araras, pediatra já de longa data. Mas eu sei que ela está conversando há pouco, alguns instantes com ela, sobre os avanços na área da dermatologia, sobre a avaliação. Então eu queria que você já desse uma introdução esse avanço hoje que a gente temos na área da dermatologia, que você pode estar falando para a gente. Assim, sobre avaliação e algumas coisas que você achar interessante estar colocando para a gente. Legal. Bom, pensando um pouquinho nesse clima quente, começando, primavera chegando aí a partir de sábado, né? Então a gente pensa sempre em câncer de pele, que é uma coisa que às vezes assusta na dermatologia. Então a gente tem alguns avanços nessa área, principalmente no campo do estudo das pintas, na prevenção de um melanoma, né, que a gente sabe que o melanoma ele é um câncer de pele bastante preocupante por ser agressivo. Falando um pouquinho ainda dos tipos de cânceres de pele que a gente tem, principalmente são 3 cânceres de pele. A gente tem o carcinoma basocelular, que ele é um câncer de pele mais bonzinho, digamos assim. Ele começa como uma pequena feridinha na pele, aquela coisinha que não cicatriza, que você olha e acha que é uma espinha. De repente passou 6 meses, 1 ano, aquela feridinha que não cicatrizou, vai procurar um dermatologista, que pode ser um câncer de pele. Depois vem o carcinoma espinocelular, que é um carcinoma não tão frequente, mais associado à exposição solar. Também tem essa questão dessa feridinha que não cicatriza, mas ele também é um pouquinho mais agressivo, às vezes pode espalhar pelo corpo, então o diagnóstico precoce é muito importante. Ficou na suspeita, vai examinar no consultório do médico. Em terceiro lugar, muito menos incidente, menos frequente, mas nem por isso é o mais preocupante, é o melanoma, que é um câncer de pele com alto poder de metástase, isto é, espalhar pelo corpo, poder afetar os órgãos e não só a pele, e eventualmente levar o paciente à morte. O melanoma, ele é um câncer que pode surgir em metade dos casos de pintas que a gente já tem, e na outra metade dos casos ele pode aparecer numa área de pele sem nenhuma pinta. Então, falando um pouquinho mais desse estudo das pintas. Quando que a gente vai se preocupar que uma pinta é suspeita de um câncer de pele, no caso, o melanoma? Quando ela tem o ABCDE, né? Vamos seguir aquela regrinha básica que a gente pode usar tanto no consultório, no dia a dia, quanto em casa para o autoexame de você mesmo na frente no espelho. O A vem de assimetria. Então é aquela pinta que quando você olha, ela não é regular.
ela tem um tamanho um pouquinho mais achatado, um pouquinho mais feinho, digamos assim. Ela tem um formato mais assimétrico. O B vem de bordas, quando a borda dela acaba ficando borrada, né? Quando não é uma lesão bem delimitada, que você vê que antes era bem certinha, depois começa a ficar apagadinha. O C vem de cor. As pintas normais, elas podem ter até 2 cores. Isso é normal. Começou a aparecer 2 ou mais, 3 cores, ou a mudar de cor, isso é preocupante. É um sinal de alerta, vai examinar. O D vem de diâmetro ou tamanho. Então, aquelas pintas que são grandes, geralmente maiores do que 1 centímetro, mas o que é o mais importante ainda é o E, que o E vem de evolução. Então, é aquela pinta que mudou com o tempo e um tempo rápido. Então, ficar atento, uma pintinha que está mudando de cor, de formato, vai ver. Falando um pouquinho específico mais ainda de como a gente pode examinar as pintas dentro do consultório, além dessa parte clínica, hoje não é mais tão moderno só bater o olho e tirar a foto e acompanhar as fotos. Há alguns anos vem se estudando nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, algumas formas de você detectar de forma microscópica o padrão de pigmentação dessas pintas. Resumindo, o que é isso? Então, existe um aparelho que se chama dermatoscópio. Ele é um conjunto de lentes de aumento com luzes de LED que você põe em contato com a pele e você consegue ver ao vivo, ali naquele momento, como é que está sendo distribuído os pigmentos daquela pinta, né? O pigmento, a cor acastanhada. Se ela é uma rede que parece uma renda, se ela é como se fosse pedras de calçamento ou pequenas bolinhas. E esse padrão foi sendo estudado e foi sendo comparado com a biópsia das pintinhas. E aí foi determinado alguns padrões suspeitos. Então, quando a gente olha com o dermatoscópio, a gente tem uma forma de dizer mais fidedignamente se ela é suspeita ou não. E aí, assim, a gente vai para a remoção daquela pinta e para mandar para o patologista, né? Achei muito interessante, Ana. Realmente, você deu uma aula, assim, fantástica, bem rápida, bem objetiva, né? E até gostei do ABCD, né? Que é assimetria, bordas, cor, diâmetro e evolução. Quer dizer, você está em casa, já deu para aprender, rapidamente a gente pegou. E esse exame que eu achei fantástico, assim, em termos da possibilidade da gente avaliar melhor, né? Quer dizer, não aquela coisa a olho nu ou mesmo só partindo para a biópsia. Esse aparelho é um aparelho caro, é uma coisa de fácil acesso hoje nos consultórios? Porque me parece assim, parece meio que um microscópio, ele deve ter um grande aumento para você detectar as alterações, toda a estrutura, né, da pinta. Tem no consultório, ou é um aparelho mais sofisticado? Não. Na verdade, ele é um aparelho portátil. Hoje a gente tem qualidades diferentes até de dermatoscópios, alguns mais potentes, outros menos potentes. Mas ele é um aparelho pequeno, portátil, como se fosse uma mini lupa com um conjunto de LEDs. O que ele faz é esse jogo da lente de aumento com essa epiluminescência que o LED permite, que é você iluminar através daquelas primeiras camadas da pele. Então, você tem um padrão, é uma imagem em 2D, na verdade, né? Então, você não vê nada além da pele em si, mas pela diferença da pigmentação, da distribuição daquelas cores, você tem uma noção da profundidade. E aí sim, a correlação dos estudiosos e dos estudos científicos para dizer quais os padrões que são suspeitos. Hoje é um aparelho, digamos assim, ele tem um custo acessível para quem é da área e para quem sabe mexer. Então, não requer só o aparelho, e sim o estudo e a formação dentro da dermatoscopia, das padrões avançados e tudo mais. Então, digamos assim, é um aparelho que tem que ser usado pelo próprio dermatologista mesmo. Quer dizer, é como você bem disse, precisa saber usar o aparelho, inclusive interpretar o que está vendo, né? Sim, a interpretação é muito importante. Olha, já está chegando uma pergunta aqui, Fernanda. Legal. Tem informação em grande quantidade, ela sai no corpo inteiro e aumentado o tamanho. Alice do Fátima.
Formação, eu não estou entendendo. Vê se você que ela quis dizer com esse termo, talvez um termo técnico, com relação... eu também não entendi. Alice, você que está nos ligando, se puder nos informar melhor, você usou uma palavrinha que nós não estamos identificando. O que você está querendo nos dizer e perguntar? Será que seria nevo rubi, Alice? Nos avise, por favor. Tá, então a gente vai ficar aguardando você tornar a ligar para você, nevus rubi, então, que talvez possa ser o que você tentou passar para a gente com relação a essa pergunta. Então nós vamos estar aguardando. Sim. Mas, Fernanda, pintas, falando né? um pouquinho, isso. Uma coisa interessante que eu acho assim, dentro da dermatoscopia, quando a gente associa, eu vou falar um pouquinho sobre mapeamento corporal dos nevos melanocíticos. Então, o que é esse exame que a gente pode fazer, que é para acompanhar aquele ponto interessante do ABCDE, que é a evolução. Quando a gente fotografa essa imagem dermatoscópica de uma pinta, a gente tem como comparar essa imagem ao longo do tempo. Então, aquelas pessoas que têm grande número de pintas, geralmente acima de 50, pode ter síndrome do nevo displásico, que é um tipo de doença que pode aumentar a chance de ter melanoma, ou pessoas que têm história familiar de melanoma, ou mesmo pessoas que já tiveram melanoma. Essas pessoas são candidatas a fazer esse exame do mapeamento corporal com dermatoscopia digital. Então, o que é esse exame? A gente fotografa a pele do corpo todo do paciente em posições adequadas e você faz um mapeamento da pele e você registra aquela imagem. Acompanhado, a gente também registra a imagem dermatoscópica das pintas. E isso vai permitir, ao longo do tempo semestral ou anual, você comparar como é que está se comportando aquela pintinha no seu corpo. Porque a gente sabe que o corpo é dinâmico e as células elas podem mudar com o tempo. A mudança em si não quer dizer que ela é maligna. Nem sempre a mudança quer dizer câncer. Uma pinta daquelas levantadinhas, como se fosse verruguinhas, às vezes a maioria delas nasce como pequenas manchinhas. E ao longo da idade, elas vão se transformando nessas pintinhas verrucosas. Isso é normal. Isso faz parte do avanço cronológico dessa pintinha. Então, é diferente, né? Tá. Os médicos... Mais umas perguntas estão chegando aqui, então eu vou tentar já passar a pergunta para a doutora Fernanda. Os médicos falaram que se chama rubiata, ou rubiata, pois parece pedras de rubi. Então deve ser o que você estava referindo, né, Fernanda? Isso. Alice, então assim, a gente poderia dizer sim que é um nevo rubi. Nevo, na verdade, é o termo médico que a gente usa para dizer o que é a pinta, né? Então a pinta é um nevo no termo médico. O nevo rubi, o que ele é? É como se fosse essa bolinha vermelhinha que você tem na pele. Ela pode ser de diversos tamanhos, às vezes achatadinha, às vezes mais elevada. Ela é um aparecimento de pequenos vasinhos que vão surgindo através da pele, como se fosse um hemangiominha, um angioma, e é um sinal do cronoenvelhecimento da pele. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, mas fique tranquila, isso é um sinal completamente benigno e não existe chance disso virar um câncer de pele. Esses não nos preocupam. Uma outra pergunta aqui da Cleonice, do Parque das Árvores. Doutora Fernanda, eu tenho sardas grandes nas costas e está machucando, formando feridas. Isso pode virar câncer? Olha, desculpa, como Cleonice, né? Cleonice, boa noite. Essas sardas a gente realmente precisa avaliar. Existem pessoas que são mais clarinhas, branquinhas, assim como eu, né? E as ruivas, que têm tendência a manchar como sardinhas. E a gente tem que ficar atento e examinar pelo menos uma vez por ano. Se as suas já têm esses sinais de feridinhas, seria interessante buscar, sim, um acompanhamento médico. Fernanda, voltando ao assunto das pintas, que eu acho que isso é importante para a gente focar mais até nesse aspecto. Uma questão, hoje em dia, a gente sabe questão de camada de ozônio e tudo, está havendo uma tendência ao aumento de pintas em relação à questão da exposição solar e o não cuidado com a pele com
filtro solar? Existe essa tendência hoje ou o padrão mais ou menos tem sido nas últimas décadas? Não sei. Porque você fala só uma coisa assim, com relação ao sol hoje, a exposição solar, o uso ou não uso muitas vezes do filtro solar, da importância disso com relação ao aspecto pintas e possibilidade de transformar num câncer. Olha, Eliseu, a gente tem as pintas verdadeiras, que são os nevos verdadeiros, e que eles são genéticos, né? Então, nesse ponto, esses não são influenciados pela radiação ultravioleta. Mas a gente tem os lentigos, que geralmente são parecidos com sardas, e as melanoses solares, que são alguns tipos de manchas, que eles teoricamente não se enquadram na classe médica, né, dos nevos, mas que eles são sim relacionados com o sol. E eles têm um potencial de se transformar um dia em câncer de pele. A gente vê que a maior exposição à radiação ultravioleta tem aumentado a incidência de câncer de pele, mas a fotoproteção ela tem que ser efetiva para todo mundo. Acho que é isso aí, a gente sabe que sim, tem uma relação e a gente tem que proteger. Fernanda, com relação ao uso do filtro solar, fotoproteção, muitas pessoas preocupam muitas vezes na face a utilização do filtro solar. É realmente a área mais exposta, até, mas o resto do corpo, as mãos, o braço, por exemplo, nós viemos num clima, né, quente, quer dizer, muitas vezes usamos roupas, as mulheres principalmente, camisetas, coisas assim. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa questão assim, do uso do filtro solar e em que regiões que tem que se tomar cuidado realmente ou que pode, às vezes, até deixar passar. Gente, assim não, todo lugar que tem pele é pele e a gente tem que proteger e tem que cuidar se estiver fora da roupa, né? Então, lembrar das orelhas, do rosto, do pescoço, do decote, nas mulheres, os braços que ficam expostos, o dorso das mãos, isso tudo é pele, a gente tem que lembrar. Nos homens, não esquecer da carequinha, né, do couro cabeludo, a hora que começa a aparecer ali, a testa mais longa. Então aí tem que passar também o filtro solar? Tem que passar o filtro solar. Vamos passar alguns segredinhos aqui. Quando a gente trabalha, vamos dizer, na prática do dia a dia, existem alguns filtros solares, que são os filtros solares de linhas dermatológicas, que eles são hipoalergênicos, testados, que eles garantem uma proteção efetiva em até 8 horas. Só que essa proteção é uma proteção para quando a gente passa uma colher de chá, por exemplo, no rosto. Uma colher de chá no rosto, para a gente é praticamente surreal, né? Então, vai ficar melado, a gente não consegue passar essa quantidade. Então, na prática, o que é o legal você fazer? Nas áreas que são expostas, rosto, pescoço, colo, dorso das mãos, criar o hábito de passar todo dia de manhã antes de sair de casa. Para aquelas pessoas que saem na hora do almoço, vão almoçar ou ficam expostas, vão no banco, vão no mercado, alguma coisa assim, reaplica na hora do almoço nas áreas expostas. E ainda uma diquinha para as mulheres. Se você está no carro, até para os homens que estão mais vaidosos hoje em dia, a gente tem aquelas luvas com filtro solar, tá certo? Tem 2 marcas principais aqui no Brasil, sem conflito de interesse nenhum. Essas marcas são a Suncover e a UV-Line. Elas estão à venda aqui nas farmácias de manipulação ou pelo próprio site dessas empresas. Elas têm um tecido específico com uma trama que promete uma proteção fator 50. Então, para a mulherada, deixa ali do lado do carro, entrou no carro, põe tua luvinha e sai dirigir. Até a propósito, um gancho aqui, porque eu estou com a pergunta aqui do Luiz Carlos, ele só não falou a idade. Eu trabalho, doutora Fernanda, eu trabalho de moto com exposição ao sol direto e minhas mãos estão com muitas manchas pretas. Isso pode virar câncer? Quer dizer, acho que encaixa até no que você está acabando de falar. Sim. Olha, é sempre interessante a gente examinar. A maioria das manchas que a gente chama de melanose solar, que são essas manchinhas que surgem em mãos e antebraços por conta da exposição do dia a dia repetida, geralmente elas não são malignas, mas elas têm um risco pequeno, mas tem. Então é interessante examinar. O tempo passou muito depressa, gente, e hoje nós estamos com a questão do horário eleitoral, nós temos que terminar, nós tínhamos até um pouquinho mais de tempo no nosso programa, mas em função disso estamos tendo que terminar no horário.
E nós estamos lamentando, Fernando, terminar esse papo com você, mas eu quero já te deixar um novo convite para você voltar aqui, continuarmos falando sobre essa questão das pintas e tudo isso que você falou, voltar a falar e explicar melhor do filtro solar. Quero te agradecer a sua presença aqui, que você Obrigada. Já se sinta, vamos dizer assim, convidada para uma outra oportunidade de estar aqui conosco. Ok. E suas últimas palavras. Ok, obrigada, gente. Obrigada pelo convite, Eliseu. É sempre um prazer e estaremos aqui mais uma vez. Você que está em casa, gostou da entrevista? Sábado às 18 horas tem a reprise, então você pode escutar novamente, prestar atenção em detalhes que a doutora Fernanda Maito nos passou aqui. E na quarta-feira que vem, às 8 horas, teremos um novo programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Uma boa noite.